Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira de novo e vamos falar sobre radiciação operações, né? Esse já é o segundo vídeo sobre radiciação, falando sobre operações, mas nesse aqui agora a gente vai focar somente em adição e subtração. Quem está acompanhando os vídeos vai ver que no vídeo anterior a gente falou sobre multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. E aí ficou faltando adição e subtração, que é o que a gente vai começar a falar agora. Então vamos ver um exemplo numérico que a gente tem aqui. Então, por exemplo, aparece raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2. Então você tem uma raiz cúbica de 2 com mais uma raiz cúbica de 2. Então é como se você tivesse uma maçã mais uma maçã. Então ao total você vai ter duas maçãs. Nesse caso, eu tenho uma raiz cúbica de 2 mais uma raiz cúbica de 2, então ao total eu vou ter duas raiz cúbica de 2. Você vai ver que nesse exemplo, a raiz cúbica de 2 não tem nenhum número na frente. Então quando não tem nenhum número na frente, quer dizer que essa quantidade é 1, é como se tivesse um número 1 escondido ali. Né? Então eu tenho uma raiz cúbica de 2 mais uma raiz cúbica de 2, então ao total eu vou ter duas raiz cúbica de 2. Então sempre quando eu não tiver uma quantidade na frente, eu vou colocar 1, como se fosse uma letra. Quem você aprendeu lá no sétimo ano. Né? Se você tem x mais x, você vai fazer 2x, porque o x não tem número na frente, mas representa uma quantidade. Nesse outro exemplo aqui eu já tenho três termos. Então eu tenho 2 raiz oitavas de 7 mais 5 raiz oitavas de 7 menos uma, não preciso escrever, mas eu sei que é uma raiz oitava de 7. Então 2 raízes oitavas de 7 mais 5 raízes oitavas de 7, eu vou ter 7 raízes oitavas de 7. Então eu tenho 7 menos uma raiz oitava, então 7 menos 1, eu vou ter 6 raízes oitavas de 7. Então você vai ver que quando eu tiver radicais exatamente iguais, eu vou somar e subtrair as quantidades delas. Tá? Então aí a gente chega numa definição do que são radicais semelhantes. Tá? Então se você olhar no primeiro e no segundo exemplo, eu tenho só radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? São aqueles radicais que têm os índices e os radicandos exatamente iguais. Tá? Então, no primeiro exemplo, os radicais eles tinham índices igual a 3 e os radicandos igual a 2. No segundo exemplo, os índices eram todos 8 e os radicandos eram todos 7. Tá? Então, eu só vou poder somar e subtrair radicais semelhantes. Tá? Então, eu nunca vou poder somar coisas diferentes. Por exemplo, não somo maçã com uva. 3 maçãs mais 5 uvas eu não vou poder somar, porque não são iguais. Então, nesse outro exemplo aqui, eu tenho aí 5 termos. Como eu só posso somar e subtrair radicais semelhantes, o meu primeiro passo seria eu reconhecer quem são esses termos semelhantes, esses radicais semelhantes. Então, o primeiro aqui, você vai ver que o radical é raiz quarta de 5 ao quadrado. Então, eu vou procurar em todos os termos outro que tenha, seja radical semelhante, que é esse, tá? Que é o 8 raiz quarta de 5 ao quadrado. Exatamente igual, tanto o índice quanto o radicando. Não tem mais nenhum, vou para o próximo. Raiz quarta de 5. Vou marcar com cor diferente porque eles não são radicais semelhantes. Vou procurar outro que tem o mesmo índice e o mesmo radical. É o último lá, o menos 6 raiz quarta de 5. Então esses verdes aí eu também vou poder somar ou subtrair. E o último que sobrou, não vai fazer soma e nem subtração com ninguém, vai sobrar. Ele não é semelhante a ninguém. Então você já pode fazer a soma ou subtração, ou se você for com mais calma, primeiro você junta, né, os termos, os radicais semelhantes um do lado do outro. Então juntei os vermelhos, depois juntei os verdes e deixei o amarelo por último. E agora eu posso fazer a conta. Então o primeiro ali eu tenho 3 mais 8, vou somar as quantidades e repetir o radical. Então vai dar 11 raiz quarta de 5 ao quadrado. Verde a mesma coisa, eu tenho 1 mais 1 com menos 6. Então mais 1 com menos 6 vai dar menos 5, raiz quarta de 5. E o último, que não tem ninguém para fazer conta, eu só repito.
Então, se você olhar agora, eu tenho 3 termos e nenhum deles eu tenho um radical semelhante. Então, não tem mais nada para fazer. Acabou. Tá? Vamos ver mais esse exemplo aqui. 5 raiz cúbica de 3, 5 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 12. Se você reparar, esses radicais não são semelhantes, né? O índice é igual, é 2, mas o radicando não é igual, é 3 e 12, são diferentes. Mas, o que você lembra dos nossos primeiros vídeos lá de radiciação? Quando eu tenho uma raiz que eu não saiba quanto vale, o que eu fazia? Eu fatorava. Então, se você olhar esse 12, 12 não é um número primo, então eu vou poder fatorar. Então, o primeiro termo ali eu vou repetir, e o raiz de 12 eu vou fatorar. Vai dar para brincar um pouco com ele. Então, quando eu fatorar, vou dividir por 2, 6, dividir por 2, 3, dividir por 3 vai dar 1. Depois que eu fatorei, lembro, vou olhar o índice da raiz. Como o índice é 2, cada dois números iguais, um deles sai da raiz. Então, o 2 vai sair da raiz, e o 3, que não formou par, vai continuar dentro da raiz. Então, aqui eu vou formar o 2 raiz de 3. Então, se você reparar agora, eu transformei o raiz de 12 em 2 raiz de 3. E agora, para nossa sorte, eles estão com o mesmo radical, são radicais semelhantes. Então, agora eu posso fazer a soma sem problema nenhum. E aí, 5 mais 2 daria 7 raiz de 3. Ok? Então, quando eu tiver raízes que não são semelhantes, mas que eu posso fatorar, eu devo fatorar para ver se aparece aí alguma raiz, algum radical semelhante. Nesse outro exemplo, vou fazer mais um para iluminar vocês. Aqui, olha só a diferença. Eu tenho 4 raiz cúbica de 7 mais 2 raiz cúbica de 189. Então, aqui a raiz não aparece separada como raiz de 12 aparecia no exemplo anterior. Tem uma quantidade na frente. Então, esses dois aí vocês têm que prestar um pouco de atenção, porque é aí que a maioria de vocês erram. Então, o primeiro termo eu vou repetir, o 4 raiz cúbica de 7. Esse mais 2 eu tenho que repetir, não posso esquecer dele, ok? E o 189 eu vou fatorar. Então, vou fatorar mais rápido que vocês já devem estar craque em fatoração. Ok? Então, fatorei 189. Vou olhar agora o índice da raiz, que é 3. Isso quer dizer que a cada 3 números iguais, um deles sai da raiz. Então, a resposta vai ser 3 raiz de 7. Tá? Antes disso, lembrando aquele 2 raiz cúbica de 189, eu não escrevi, mas a gente sabe que tem um 2 vezes, tem um vezes escondido ali entre o número e a raiz. Tá? É como se fosse um número, como se fosse 3x. Então aí eu teria 3 vezes x. Né? A gente não fala, não escreve, a gente só escreve 3x, mas a gente sabe que entre um número e uma letra tem vezes, assim como um número e uma raiz. É 2 vezes raiz cúbica de 189. Então ali vai ficar na resposta 2 vezes o 3 que saiu da raiz, porque tem 3 iguais, e o raiz cúbica de 7. Tá? Então aí agora continuo com a minha conta normalmente. O primeiro eu repito, e ali o 2 vezes 3 vira 6, raiz cúbica de 7. Agora, como estão com radicais semelhantes, eu posso somar. Então, 4 mais 6, 10 raiz cúbica de 7. Ok? Vou fazer só mais um exemplo para acabar. Se eu tenho aqui raiz de 8 mais 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 50, eu vou ter que fatorar todos que dão para fatorar, né? Então, raiz de 8, vou fatorar o 8, e o raiz de 50, vou fatorar o 50. O raiz de 2 não tem como, 2 já é primo. Então, quando eu fatoro o 8, como o índice da raiz é 2, a cada 2 iguais, 1 sai da raiz. Então, 2 sai, o 2 fica. Então, vai ficar 2 raiz de 2. O 10 raiz de 2 eu vou só repetir, porque não tem como fatorar. Menos 4 eu vou repetir, não posso esquecer, atenção, com números antes de raiz. Vezes, porque entre o número e uma raiz tem uma multiplicação. E o 50 eu vou fatorar. Fatorando 50, vai dar isso daí. Olha o índice, 2. Então, a cada 2 números iguais, 1 sai da raiz.
Então vai ficar 5 que saiu da raiz e o raiz de 2 que continua na raiz. Tá? Vou apagar a fatoração aqui para ter espaço. Então 2 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 posso somar, porque os radicais são semelhantes. Então 2 mais 10, 12. Raiz de 2 eu repito. E o menos 4 vezes 5 vai dar 20. Menos 20, raiz de 2. Também são semelhantes, posso somar. Nesse caso, subtrair. Então 12 menos 20 vai dar menos 8 raiz de 2. Tá? Então aí encerra esse exercício. Vou ficando por aqui também. Muito obrigado por assistir. Se você viu até aqui, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo para aquele amigo que está desesperado em radiciação. E muito obrigado. Valeu, fui.